Pessoal, Coritiba 1, Brusque 0, no sufoco, no sofrimento, mas vencendo. A gente teve até uma discussão no De Letra, né, dessa semana sobre isso, né, sobre como se equilibrar entre o saber jogar, conseguir jogar bem e o vencer. E a gente, claro, chegou à conclusão de que vencer é mais importante. Mas todo mundo sabe que o jogar bem é o caminho mais fácil para vencer. Tanto que o Coritiba venceu no segundo tempo, o Brusque não. No primeiro tempo foi muito ruim, mais uma vez. E aí tem alguns detalhes que eu vejo que são importantes. No primeiro tempo, o Coritiba começa, pressiona, mas num determinado momento o Brusque acha a marcação. Encaixa o ajuste no Jamerson, para as jogadas de velocidade do Iago, impede que o Lucas Ronier apoie, e aí o Coritiba não sabe como sair da armadilha. Ficou muito claro, mais uma vez, como o Coritiba é um time sem repertório. O primeiro tempo deixou isso muito claro. Quando é que o Coritiba consegue chegar? É numa individualidade do Damião, numa individualidade do Friso, numa individualidade do Lucas Ronier. E só, porque organização quem tinha era o Brusque no primeiro tempo, que dominou, obrigou o Pedro Morisca a fazer 3 intervenções importantes, 2 em defesas e uma no escanteio que passou por toda a zaga do Coritiba. E ainda teve o gol anulado, bem anulado, segundo quem viu. Eu ainda estou aqui no estádio, eu não vi ainda o lance. Mas o Coritiba mostrava ali que tinha muitos problemas. A quantidade de passes errados do Coritiba no jogo, em especial no primeiro tempo, é assustadora. O Coritiba, e aí que eu me pergunto, se você tem um time e fulano, beltrano e cicrano erram muitos passes e os outros têm uma média normal, tem alguma coisa talvez errada com os jogadores. Mas no Coritiba, o Pedro Morisco errou saídas, Natanael errava, Maurício Antônio errava, Bruno Melo errava, Jamerson errava, Morelli errava, Bernardo errava, Iago errava, Lucas errava, Figueiredo errava, Damião errava. Será que os 11 são ruins? Ou tem alguma coisa errada na parte tática? Quando volta para o segundo tempo, eu imaginava o Friso voltando, como voltou, mas no lugar do Bernardo, para o Coritiba ter uma variação. Mas o Guto não consegue sair do seu esquema, tirou o Iago, colocou o Matheus Friso. Iago é um jogador de carregar a bola, jogador de tentativa do drible, dá uma dinâmica de velocidade, mas ele demonstrou uma certa dificuldade na tomada de decisão. Então vamos acompanhar um pouco mais o Iago, que tem sim boas virtudes, mas vamos ver como ele se encaixa no Coritiba. Quando entra o Friso, o Coritiba tem pelo menos a chance do arremate de média distância, que foi a primeira chance real de perigo do Coritiba no jogo, num chute do Friso que o Matheus Nogueira defendeu. Aí tem o gol perdido do Damião, inacreditável aquele gol perdido. Aí tem o Lucas Ronier, uma boa jogada do Damião, que foi melhor pivô do que finalizador no jogo. E o Coritiba meio que se acha no jogo. Não é brilhante, continua errando bastante, continua tendo dificuldades, continua com as suas carências de elenco, né? Porque quando entra o Wesley Pomba, o torcedor ficou enlouquecido aqui no Couto Pereira, mas o Coritiba pelo menos é mais presente, é mais dentro do time do Brusque do que o Brusque dentro do Coritiba, como foi no primeiro tempo. Só que a história do jogo muda com o acaso. O acaso é a lesão do Morelli. Quando sai o Morelli, o normal do Guto é tira o volante e bota um volante. Então entraria no máximo ali o Giovanni Meurer. Mas poderia ter entrado até o Bianchi. Só que acho que o Guto sabia que se isso acontecesse, o estádio ia vaiá-lo mais do que vaiou durante o jogo, inclusive depois da vitória. E aí ele coloca o Brandão. E o Coritiba, de forma, digamos assim, longa, por mais tempo, consegue jogar com 2 centroavantes. Praticamente não se testou. Eu lembro só do jogo do Cianorte, uns instantes em que Brandão e Herbert jogaram juntos. Leandro Damião e Brandão talvez tenham jogado 5, 8, 10 minutos aí, se somar as partidas quando eles entraram e ficaram juntos durante o jogo. E olha, talvez nem isso. Só que o jogo é ganho com os 2 centroavantes. Quando aí o Coritiba começa a cruzar na área, né, não todas certas, mas começa a cruzar na área, e numa dessas o Friso cruza na cabeça do Damião, o Damião ajeita para o Brandão fazer o gol da vitória. Quer dizer, a ação decisiva dos 2 centroavantes, né, a tal da pré-assistência do Friso, mas a assistência do Damião e gol do Brandão. Será que não valeria a pena treinar de verdade essa opção?
Ou o Coritiba está jogando assim, esperando o Manga e o Robson voltarem? Falta repertório. Hoje foi a capacidade individual dos atletas que resolveu. O bom passe do Friso, que errou muito, mas nesse acertou. A ação inteligente do Damião dando assistência e o Brandão cabeceando com estilo para fazer o gol da vitória. Mais uma vez, faltou organização tática ao Coritiba. Mas ganhou. Dentro de casa, na Série B, é preciso vencer. Mas é claro, sexta tem o Sport e vai ser muito mais difícil do que foi com o Brusque. Um abraço.